começar a entender qual era o real plano de Deus para a vida de cada um de nós. Quantas pessoas estão dentro da igreja, dia após dia, ano após ano, às vezes nasceu no berço evangélico, mas não entendeu ainda qual é o plano de Deus para a nossa vida, qual é a direção que Deus tem dado para a minha vida, para a sua vida, para onde estamos indo. Porque Deus, Ele não fez robôs. Deus não te obriga, não me obriga a nada. A nossa vinda à casa do Senhor é de livre e espontânea vontade. Assim como aqueles homens, eles tinham liberdade de ficar junto com os demais ou ir embora. Mas o ir embora deles significa que eles não estavam entendendo o que de fato estava acontecendo naquele momento, naquela época. Jerusalém aqui nós podemos colocar como a igreja, e Emaús como as pessoas distantes da igreja. Sempre o nosso coração nos impulsiona a ir para Emaús, para distante da igreja, para distante do povo, dos nossos irmãos. Quantas vezes eu não pensei em desistir? Quantas vezes você não pensou em desistir? Porque nós estávamos com o coração voltado para Emaús, para ir para um rumo que, aos olhos humanos, talvez nos trouxesse algum refrigério. Se todos nós entendermos qual de fato é a mensagem que Jesus Cristo veio passar, e todos os dias nós colocarmos isso no nosso coração, para que nós não nos afastemos de Jerusalém. Isso me faz lembrar em Gênesis capítulo 3, verso de número 7. Logo depois que Eva toma do fruto, come e dá ao seu esposo, e ele come e a escama dos olhos deles cai, e eles tomam ciência de que estão nus, e eles vão ali correndo, catam folhas, cozinham, trançam elas e fazem aventais para cobrir o seu corpo. Ou seja, o que a Bíblia está mostrando para a gente ali? Aqueles dois tentaram resolver seus problemas por eles mesmos. Eles pecaram, contradizeram a ordem de Deus, e aí tentaram dar um jeitinho, que nós chamamos de jeitinho brasileiro. Tentaram remendar as coisas. Mas nós temos que entender que o homem por si só não consegue se salvar. O homem por si só não consegue resolver as coisas. O homem por si só, ele não é nada. Ele depende totalmente de Deus na vida dele, senão ele vai ser nada. Porque como Salomão disse, tudo que tem aí fora pode até ser belo, pode até trazer prazer, mas é pura vaidade. E lá no Éden, depois que eles fazem isso, Deus, na viração do dia, se fazia presente todos os dias. Na viração do dia, Deus ia se fazer presente no jardim, provando que eu e vocês temos uma escolha de estar ou não estar na presença de Deus, se fazer ou não se fazer presente na presença de Deus.
Deus, ali era dele, foi ele que criou. Ele podia morar ali, mas não, ele dava liberdade para o homem ficar só. Ele não ficava ali como um senhor escravizando e mandando. Assim como o Senhor te dá liberdade todos os dias. Você vai para a sua casa, você vai para o teu trabalho, você entra na internet, você assiste uma televisão. Mas Deus, volta e meia, se faz presente. Aleluia! Para ver como você está, para onde você está indo. Aqueles homens não entenderam que Jesus Cristo tinha que passar por tudo aquilo. Que Jesus Cristo havia se oferecido para passar por tudo aquilo. Eu vim hoje para a igreja e vi um monte de jovens ali naquela praça. Tinha até show hoje. Uma maravilha, todo mundo alegre, pulando, gesticulando. Aí, sabe o que me entristece, gente? As pessoas se convertem e ficam olhando no relógio. O culto começa às 6h30. Vou dar um exemplo de hoje. Termina às 8h30. A hora que dá 8h05, os olhos já começam a correr no relógio. Para ver se o pregador vai terminar no tempo hábil. Só que quando era no mundo não tinha isso. Quando era do mundo, esse forró da vida que acabava 4 horas da manhã, mas ainda pedia para o sanfoneiro ir até às 5, porque estava muito cedo ainda para terminar. Essa saideira, caideira, e por aí vai. Gente, nós servimos um Deus que nos ama. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se o nosso coração não estiver na obra de Deus, então a gente está aqui. Não tem como eu vir aqui preocupado em chegar em casa. Eu tenho sim minha casa. Graças a Deus, minha esposa está comigo. Eu entendo quem o esposo ou a esposa não está. Mas nunca se avançou um sinal, um horário tão assim exorbitante. Então, não deixe essas coisas atrapalharem você. Não tem nem isso para eu falar. É que Deus colocou isso no meu coração. Às vezes você perde a bênção por besteira. Igual ontem. Ontem foi uma bênção. Eu saí daqui alimentado. Um rapaz simples, mas de Deus. E não tem como falar que não sente a presença de Deus. Não é oratória, não é emoção, porque eu sou um cara frio. Pensa num cara frio. Sou eu. Para mim sentir o que eu senti aqui, tem que vir de Deus. Aquele que não me conhece de longe já fala assim: meu Deus, olha a cara desse pastor. Eu sou muito frio, gente. Não sei se foi minha antiga profissão que me deixou assim, ou se foi a vida que me deixou assim. Mas eu amo Jesus Cristo de uma tal forma que eu acho inconcebível nós irmos aqui e deixar que coisas tão pequenas roubem a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. O homem sempre achou que pode se virar sozinho. O homem sempre achou que consegue sozinho. O coração do homem sempre empurra ele para Emaús. Só que o homem não aceita ser advertido. Eu sei que é ruim ouvir isso que eu estou falando. Agora mesmo, quando eu exortei vocês acerca da atenção, eu sei que é ruim. O coração humano não aceita ser chamado a atenção. Aí Deus, sabendo de todas essas coisas, foi e criou os 10 mandamentos.
Você sabe para que foi criado os 10 mandamentos? Todo mundo acha que é uma lei para ser seguida. Não. Os 10 mandamentos não é uma lei para ser seguida. Os 10 mandamentos é um espelho para ser refletido a nossa imagem. Porque quando você realmente, com o coração aberto, lê os 10 mandamentos e analisa item por item, com sinceridade, você consegue ver aquilo que realmente você é diante desse Deus. Aleluia! Eu vou te dar um exemplo que eu vi esses dias numa série que eu assisti com a Ana. Se você chegasse num lugar com uma mancha na roupa, ou um algo sujo no teu rosto, dificilmente alguém falaria para você. Mas quando você se colocasse diante de um espelho e visse aquela mancha, o que você ia fazer? Tentar limpar aquela mancha. Esse é os 10 mandamentos. Quando o coração sincero fica diante de um espelho e vê que ele não é nada diante desse Deus, e que todos os dias ele pratica aquelas atrocidades, todas elas, todos os dias, cada um de nós comete todos os 10 pecados. Um dia eu vou trazer uma aula sobre os 10 mandamentos e provar para cada um de vocês que nós cometemos todos os 10 pecados dos 10 mandamentos todos os dias. Todos os dias eu cometo cada um deles. Mas eu sei e reconheço ao meu Deus que eu sou pecador, que eu careço, que eu preciso da ação dele na minha vida para transformar a minha vida. E reconheço que sozinho eu não consigo isso. Sozinho eu não consigo limpar essa mancha que está no meu rosto. Apesar de eu ver ela no espelho e reconhecer que existe uma mancha, eu sozinho não consigo retirar isso de mim. Um exemplo bem claro de que nós não conseguimos fazer as coisas está em Números capítulo 21. Depois você lê em casa, quando o povo de Deus fala mal de Deus, blasfema contra Deus, blasfema contra Moisés, e Deus manda serpentes abrasadoras picar aquele povo. E o povo começa a morrer, a padecer, a sofrer. E aí o povo clama a Moisés, e Moisés clama a Deus, e Deus se compadece daquele povo e pede para Moisés fazer uma serpente abrasadora e colocar ela num mastro no alto e dar a opção para aquele povo: aquele que for picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze abrasadora, este não morrerá. Aquilo era uma indicação de Jesus Cristo. Quando ele foi erguido no madeiro, toda pessoa que crer na pessoa de Cristo, no sacrifício de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, esse vai ter condições de alcançar a vida eterna. Nós temos a opção, mas nós não conseguimos sozinhos. Por isso eu te pergunto: para onde você está indo? Você está indo para a igreja ou você está indo para a eternidade? Porque se você estiver indo para a igreja somente, você não vai alcançar a eternidade. Porque a eternidade depende muito mais do que frequentar um banco de uma igreja. A eternidade depende muito mais do que eu ler a Bíblia, do que eu dar a paz do Senhor, do que eu dizer eu te amo. A eternidade depende do meu coração sincero diante de Deus, reconhecendo que eu não sou nada, que eu não consigo nada, que eu não chego a lugar nenhum se não for a presença dele na minha vida. Jesus, quando veio, ele se encarnou e começou o seu ministério.
Ele mostrou autoridade e total controle sobre tudo que havia, tudo que era físico, tudo que era espiritual. Ele andou sobre as águas, ele acalmou o vento, ele parou tempestades, ele curou todas as enfermidades, ele expulsou demônios, ele não se contaminou com as coisas que estavam ao seu redor. Quantas pessoas vocês acham que tentaram influenciar Jesus negativamente? Você sabe por que Jesus Cristo nasceu? Porque o diabo, ele é acusador. Se Jesus Cristo chegasse como Deus e falasse assim: eu vou salvar todo mundo, o diabo faria o que fez com Jó, chegaria diante de Deus e falar: isso não vale, ele é Deus, ele não sabe o que esse povo passa. Nenhum de nós pode chegar em Jesus Cristo e falar para ele que ele não sabe o que é ser filho, que ele não sabe o que é trabalhar, que ele não sabe o que é passar fome, passar sede, passar frio, passar privações, porque ele experimentou todas as coisas. Ele passou por tudo que cada um de nós passamos. Por isso que ele me entende e entende cada um de vocês. Por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso advogado e ele intercede por nós junto ao Pai. Então que você permaneça em Jerusalém, mas crendo nesse Jesus realmente como ele é, sabendo realmente o que ele fez. Quantas vezes nós somos influenciados por pessoas enviadas por Satanás à igreja? Muitas vezes nós vemos alguns amados, abençoados aqui no nosso meio e achamos que é crente, não é? Porque da mesma forma que Deus manda o povo dele saquear o inferno, Satanás também manda o povo dele saquear a igreja. E muitos são aqueles que estão saindo da igreja para ir para o mundo, enquanto os que estão na igreja estão se acomodando e não estão mais saqueando o inferno. Aleluia! Essas pessoas estão indo todos os dias para Emaús e nós não temos nos importado com isso. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, Jesus pregou dizendo que o reino de Deus estava próximo e que tínhamos que nos arrepender. O que é arrepender? Arrepender é mudar a ideia, mudar a sua forma de pensar. Se você não mudar a sua forma de pensar, não tem como você se arrepender. Aleluia. Eu conheço crente que diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Então você não é crente. Porque o crente, o cristão, é transformado dia após dia. Todos os dias nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se eu não me arrepender, não tem como. Jesus era o Messias, tanto tempo esperado, e aqueles dois homens não tinham entendido isso. Achavam que ele era um simples profeta, achavam que ele era um homem enviado por Deus, mas acabou. Tinha uma ideia errada de quem era o Messias. Tem muitas pessoas que têm uma ideia errada do que é a igreja, do que é Jesus Cristo. Tem crente que só vem na igreja quando está com um problema e fala que é crente. É Deus, aleluia. Esse dia eu fiz uma comparação com a Ana. A gente conversando, ela falou assim: por que tem culto todos os dias na igreja? Eu falei: porque os cultos são feitos para que a pessoa se adeque a alguns e escolha e vá em determinados cultos. Só que quando a igreja é pequena, nós fica
ruim, porque se falta um irmão, a igreja fica praticamente vazia. Mas quando a igreja é grande, igual aqui, eu ajudava a pastorear na minha terra, tinha 600 membros, então faltava 100, 200, você quase não sentia. Mas eu fiz uma pergunta para ela assim, ela falou, mas precisa ir todo dia? Eu falei, não. E aí ela falou assim, mas e quem vai todo dia? Eu falei, mas vai todo dia porque se sente bem. Eu falei, eu vou te dar um exemplo. Fulano, você gostava de sempre fazer visita na casa dele, não gostava? Eu gostava. Eu falei, se deixasse você ia lá todo dia, não ia? E eu falei, por quê? Não vou responder. Eu falei, responde, você sabe que a resposta vai vir. Ela falou, porque eu me sentia bem. Eu falei, pois é. Todo aquele que é de Cristo se sente bem no lugar de Deus. Aleluia, Deus! Porque me fala, aqui tem culto terça, quinta, sábado e domingo. O que você faz no período que tem culto aqui, quando você não vem? O que você faz que você fala assim, acrescentou na minha vida isso? Lembra novela, assiste novela da Globo, porque é tudo porcaria. Quer ver? Vamos bloquear agora o Facebook. Não pode falar nada. Gente, é 1h30, 2 horas. 2 horas. 2 horas que eu tenho para ouvir, porque não sou eu. Eu sempre oro assim, não sou eu falando aqui, é Deus falando com nós. Ontem Deus falou comigo demais aqui. Igual o pastor, eu mudei minha maneira de pensar ontem, em alguns aspectos. Muitos de nós naquele tempo achavam que cerimônias religiosas, e por serem boas demais, poderiam alcançar a vida eterna. Tem muita gente hoje que pensa assim, tem crente que pensa assim, tem crente que faz questão de mostrar para todo mundo quanto que ele dá de dízimo para se aparecer e achar que é melhor. Dízimo é 10%. Se eu ganhasse, eu ainda quero pedir para papai falou que vai fornecer esse investimento, eu vou ganhar 100 mil por mês. Vou dar 10 mil de dízimo. Você é melhor do que alguém? Não, porque Deus não olha os 10 mil, Deus olha 10%. Em 96 eu era macumbeiro, eu vim aqui em São Paulo. Eu não sei aonde que era, eu sei que era ali, pelo centro da cidade. Eu passei, tinha uma faixa numa igreja, dízimo hoje, 8%. Eita, mas eu desci a lenha nessa igreja. Te juro, tinha uma promoção de dízimo aquele dia. 96. João capítulo 3, verso de número 1, a Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos, que foi à noite procurar Jesus. Ele era um príncipe dos fariseus. E ele indaga Jesus sobre várias coisas. E Jesus fala, ó, verdadeiramente eu te digo que se você não nascer de novo, não pode herdar a vida eterna. E Nicodemos indaga ele e fala, mas como posso eu entrar no ventre da minha mãe e sair novamente? E Jesus fala, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, aleluia, não pode herdar o reino de Deus. Nascer da água é o nascimento material nosso. Quando a bolsa da mulher fala, qual a bolsa que estoura? Bolsa de água. A bolsa de água estourou. Era isso que Jesus estava falando, da água. E do Espírito é o novo nascimento. É aquele que nós temos quando nós nos arrependemos, quando nós nos entregamos, quando nós nos convertemos e mudamos a nossa forma de pensar.
e nos entregamos para esse Deus. Hoje tinha o Gilberto e o outro rapaz que eu não sei o nome, eu vi ele falando, eu li os lábios dele, é Gilberto, né? Guilherme, eu achei que começava com G. E foram embora. É meu neto. É? E se não dá tempo? Se não dá tempo de eu e vocês se arrependerem? Se eu estiver aqui na igreja fingindo e ali fora, a hora que eu for entrar no carro, chegar qualquer um aí e me der um tiro. Se não der tempo. É agora. Aleluia. É nesse momento que eu tenho que nascer de novo. Que eu tenho que me entregar a esse Jesus que se sacrificou por mim. Porque como eu posso estar vindo aqui por nada? Aqueles que estão indo para Emaús não sabem quem é Jesus, se esquecem das coisas que são faladas. Aqueles que estão indo para Emaús não se lembram de tudo que já ouviu e viu, porque todos os dias nós nos deparamos com testemunhos de vida que falam acerca da transformação que Jesus Cristo fez em cada um. Mas aqueles que estão indo para Emaús se esquecem de tudo isso. O pastor conhece, eu conheço, vocês conhecem tantas pessoas que eram homens e mulheres de Deus que demonstravam dons que eu não tenho, mas ele tinha, e hoje está em Emaús. Não se encontra mais na casa do Senhor. Por quê? Porque não entendeu e começou a se distanciar. E quando a gente começa a se distanciar da presença de Jerusalém, o nosso coração vai esfriando, aquele calor vai se tornando morno até que esfria e eu volto a ser a pessoa que eu era. Que você se entregue realmente a Jesus Cristo. Aleluia. Jesus te ama de um tanto, meu amado. Eu não sei para onde você está indo, eu sei para onde eu estou indo. Falo para minha esposa, não sou detentor da salvação dela, a salvação é individual. Falo para os meus filhos, falo para os meus amigos. Não sou dono da verdade. Eu também estou todos os dias buscando a verdade. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus te ama de tal maneira que Ele foi até as últimas consequências. Até o último momento, Jesus Cristo estava ali. Glória a Deus. Uma hora eu vou pregar sobre as 7 palavras da cruz, mas hoje eu vou, para terminar, vou falar das últimas duas não, da quinta e da sexta. A quinta, Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparastes? Você sabe por que ele falou Deus meu? Jesus não tinha o hábito de chamar Deus de Deus. Jesus chamava Deus de Pai. Mas naquele momento ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? É porque naquele momento ele se tornou nós no lugar dele. Ele viu o Emerson aqui hoje, ele viu o Antônio, ele viu a Márcia, ele viu a Luzia, ele viu a Ana, ele viu a Fátima, ele viu cada um de vocês, e ele se tornou nós, e tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, aleluia. A
sexta palavra de Jesus Cristo, Tetelestai, que significa está consumado, cumprido, terminado. Pai, eu acabei de fazer a tua vontade. Aleluia. E logo após a sétima palavra, ele fala: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O sangue de Jesus foi vertido ali no madeiro por amor à minha vida e amor à sua vida. Glória a Deus. Quando, irmã Luzia, vem aqui fazendo um favor. Deixa eu fazer uma demonstração com a irmã Luzia. Irmã Luzia é uma pecadora, uma pessoa que Deus não consegue olhar para ela e nem chegar perto dela. Eu vou falar de mim porque eu sou gordo, eu vou tampar ela, né? Vamos supor que eu sou Jesus Cristo. Quando a irmã Luzia olha para a cruz e reconhece o sacrifício de Jesus Cristo, é como se Jesus fizesse assim. E Deus já não vê mais a irmã Luzia. Ele vê Jesus Cristo na vida dela. Aleluia. E ele não vê ela mais como pecadora, ele vê ela como filha. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei, para que eles recebessem a adoção de filhos. Glória a Deus, aleluia. Nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. A partir do momento que verdadeiramente eu reconheço esse Jesus na minha vida, Deus já não vê o Emerson mais, Ele vê Jesus Cristo. O sangue de Jesus passa a ser na minha vida e Deus já não me enxerga mais. Mas se eu estiver indo para Emaús, Deus não vê Jesus Cristo. Deus vê o Emerson. E Ele já não consegue se fazer presente. Por isso era tão urgente de Jesus Cristo ir lá e resgatar aqueles dois. Porque no mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, no verso de número 40 e não sei o que, esqueci agora, Jesus fala assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça em Jerusalém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Está ruim em Jerusalém, está pior em Emaús. Apesar do nome ser convidativo, riacho quente, mas está pior do que em Jerusalém. Em Jerusalém tem perseguição? Tem. Em Jerusalém tem dor? Tem. Em Jerusalém tem sofrimento? Tem. Em Jerusalém você tem que lutar pela sua vida? Tem, mas em Emaús também. Não se engane com um nome atrativo. Não se engane com as coisas que nos atraem. É em Jerusalém que nós seremos revestidos pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. E é em Jerusalém que nós vamos entender, conhecer, compreender e começar a caminhar para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Porque se eu ficar indo para Emaús, não abrir e fechar de olhos, eu não vou ver mais meus irmãos. E aí não tem mais o que fazer. Então se arrependa hoje. Volte para Jerusalém. Se você conhece alguém que está indo para Emaús, vai atrás dessa pessoa. Diga que Jesus a ama e peça para ela voltar para Jerusalém. Porque é aqui que Jesus Cristo vai curar, vai transformar, vai libertar e vai fazer com que as pessoas sejam novas criaturas. Glória a Deus, aleluia. É aqui que as pessoas vão nascer de novo. É aqui que nós vamos ser transformados. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo.